Então estamos de volta, mais um vídeo aí para o nosso canal. Depois de alguns contratempos que eu tive com o meu computador, tive que utilizar o celular para poder fazer os dois primeiros vídeos do canal. Agora eu consegui ajustar o notebook e já está funcionando. Agora a gente vai começar a abordar já essa proposta aqui pelo computador. Ainda seguindo no contexto de iniciação, iniciando essa questão do agenciamento de cargos, o que eu preciso, né? Como eu falei, expliquei nos primeiros vídeos ali o que eu preciso. Preciso ter um pouquinho de conhecimento em informática, saber lidar com o computador, saber falar com pessoas. Então isso é o princípio, né? Já entrei no assunto de que a gente precisa ter um MEI, né? A gente precisa procurar uma empresa para representar, ou talvez, se for a lógica da coisa, trabalhar autônomo, sem empresa, sem nenhuma, apenas abrir uma empresa mesmo de transporte apenas para agenciar, né? Mas aqui não é o caso, a gente vai falar sobre agenciador de cargas, né? Na parte de representação de empresas. Eu quero aproveitar para fazer os agradecimentos, né? Aos que nos deixaram os comentários, e isso é muito legal. As dúvidas, as sugestões, e eu vou aproveitar para ler essas perguntas e essas sugestões que foram deixadas, né? Um agradecimento então dessa vez pro Leandro Silva, né? Foi um dos nossos novos inscritos aí no canal. Ele comentou, eu já respondi o comentário dele, vou procurar fazer isso com frequência conforme eu conseguir. Tenho experiência na área de logística, na operação, porém quero abrir uma empresa de agenciamento de cargas. Tenho formação em comércio exterior, MBA e agente de carga internacional, né? Muito legal esse teu conhecimento, né, Leandro? Isso agrega bastante, tá? Eu quero frisar para todo mundo, para vocês não se assustarem, tá? Não que não seja bom, mas assim, ó, quem quer iniciar nesse ramo, isso não exige estudo, eu digo. O conhecimento ele é importantíssimo. Né? Quanto mais conhecimento, quanto mais estudo você tiver, mais você sabendo escrever, sabendo falar, sabendo ler, né? Se expressar já é uma grande coisa. Então isso é muito importante. Já se você tiver um conhecimento mais aprofundado, como estudo, como um certificado, como, enfim, uma faculdade de logística, isso com certeza agrega muito para quem vai lidar nesse ramo. Mas não é necessário, tá? Não é necessário, como eu disse, apenas sabendo falar, conversar, escrever e saber lidar com o computador já é já é o princípio de tudo, tá ok? Pessoal, quero agradecer também aos novos inscritos, né? Agradecer pelo comentário da Elisa Valejo, né? Muito obrigado por explicar. Quem está iniciando nessa área, você é 10, muito obrigado, né? A Bruna, uma dúvida, é necessário ter vínculo com alguma transportadora? Eu conheço uma pessoa que ela é agência, mas não é vinculada, trabalha agilizando toda a área documental. Essa é a parte do agenciador de cargas, né? O agenciador de cargas, na verdade, ele tem vínculo sim, né? Não tem o único momento que você não tem vínculo com empresa nenhuma é quando você abre uma empresa para você, né? Vai atrás das empresas que têm as cargas e você faz toda a parte, né? Da logística, tanto a contratação quanto cumprimento de contratos com essas empresas. Né? O intuito nosso aqui é realmente ajudar quem está começando, é abordar assuntos desde o início. Então a gente lá na frente a gente vai abordar termos e enfim e conselhos mais aprofundados, né? Então, mas no começo agora o básico, tá? O básico para quem quer realmente começar, dá o pontapé inicial. Então abra teu MEI, vá atrás de uma transportadora para representar e assim vocês vão conseguir ir tendo conhecimento nessa área para dar seguimento, né, no que realmente vocês definem. É como eu disse, o transporte ele tem muita saída. O transporte ele tem muita saída. Hoje você pode trabalhar desde motorista de caminhão, né, que é a parte mais importante, eu acredito, nesse ramo, que é o caminhoneiro, que é o veículo. Desde que você trabalhe no setor logístico de uma empresa onde vai contratar a transportadora para fazer a carga, né? Ou até mesmo a ponta ali, que é o intermédio entre a empresa e o motorista, que é o agenciador de cargas, né? O Bruno também ressaltou uma coisa que ele me perguntou, se eu tinha algum sistema para indicar para ele a respeito de manifestação, acredito que documentação, enfim,
Hoje, as grandes empresas utilizam sistemas mais, vamos dizer assim, não simples, são sistemas muito complexos, mas usam sistemas mais fáceis de poder ser acessados remotamente por outros agenciadores. Por exemplo, a empresa que eu trabalho tem lá 20 agências no estado, né? Então, esse sistema ele tem que estar em conjunto com todo mundo. Daqui a pouco, se você quer trabalhar como autônomo, você pode pesquisar de acordo com a tua região qual que é o sistema mais barato ou mais fácil para iniciar. Daqui a pouco fazer um upgrade nesses sistemas, procurar sistemas mais desafiadores, vamos dizer assim, né, que vão te elevar a um nível aí de empresas maiores. Mas para começo você realmente tem que pesquisar. Eu não tenho nenhuma que eu indico. Como eu disse pro Leandro, eu utilizo a Mais Frete, a Tua, que é uma empresa aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Né? O estado que eu atuo é o Rio Grande do Sul, mas eu acabo atendendo cargas de todo o país. Né? Enfim, vamos lá. Mais alguns pontos. Quando eu falei que a gente precisava ter conhecimento em informática para trabalhar como agenciador, o que acontece? Hoje, eu costumo dizer que o melhor amigo do homem deixou de ser o cachorro. O melhor amigo do homem hoje é o Google. Então, tudo que você tiver de dúvida, a gente vai usar a ferramenta Google para fazer uma pesquisa. Hoje eu vou utilizar essa ferramenta para começar a falar. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente quando vocês vão trabalhar como agenciador de cargas é que dependendo da região que você vai trabalhar, o estado, cidade, enfim, aonde você vai trabalhar, você tem que ter um mínimo de conhecimento do estado, né? Por exemplo, eu não sou um cara que eu conheço a fundo, mas eu conheço bastante Mato Grosso do Sul, São Paulo, porque eu sou paulista, moro no Rio Grande do Sul, e conheço Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, assim, você deve conhecer um pouco da geografia, né? Para poder se localizar o mínimo para poder saber. Por exemplo, o caminhão ele vai marcar a carga em X cidade e vai descarregar em Y cidade. Então você tem que ter um pouquinho de conhecimento aonde fica essa cidade, para onde vai, quantos quilômetros, enfim, para poder daqui a pouco passar uma cotação, para você daqui a pouco fazer um cálculo do custo desse frete, né? E a gente ganha uma porcentagem para fazer todo esse link da empresa com o caminhão, né? Nós somos a menor parte, na verdade, o caminhão e a empresa que vão ficar com o lucro desse transporte, mas a gente tem que fazer uma conta sabendo que a gente vai trabalhar fazendo a documentação, fazendo o acompanhamento, né? Tendo a responsabilidade de disponibilizar o caminhão conforme combinado com o cliente e entregar a mercadoria do cliente em segurança no destino final. Tá ok? Então, assim, ó, vamos lá para o Google. Vamos para o Google. Google. Espera só um pouquinho que eu ainda tô lidando com esse negócio aqui do computador aí. Chegamos no nosso amigo Google. Muito legal. Então aqui a gente tem a ferramenta do Google, né? Onde a gente vai fazer as pesquisas. Basicamente, você tendo a ferramenta do Maps, né? Você já consegue acessar um mapa, né? Então aqui é uma ferramenta muito importante. Esse mapa aqui, seja lá onde você estiver, no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, você vai utilizar, né? Como eu disse, a gente tem que saber que o veículo vai sair de um ponto A para um ponto B, certo? Então vamos dar uma ideia, né? Eu tenho uma carga que vai sair de... Vamos jogar aqui o Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Vamos usar um exemplo. De Passo Fundo, e essa carga vai para São Paulo capital, né? Uma ideia. São Paulo capital. São Paulo. Vamos colocar só São Paulo, né? Aqui. Desculpa um pouquinho o nervosismo, mas é que a gente ainda tá lidando, né? Aqui ele jogou Rua São Paulo. Vamos jogar São Paulo de novo e esperar ele fazer a busca. São Paulo. Aqui. Ele tá buscando, a internet aqui tá uma maravilha. Então tá aqui. Vamos só mudar aqui então. O caminhão tá saindo de Passo Fundo para levar uma mercadoria para São Paulo. Então aqui a gente já consegue ver mais ou menos a distância que esse caminhão vai percorrer, a rota. Sempre lembrando que é muito bom você ter um pouquinho desse conhecimento geográfico, porque muitas vezes o caminhão não vai fazer essa rota
que o Google joga, porque o Google aqui ele te dá a rota com o carro, né? Mas é a ferramenta mais básica para usar, se você quer saber quilometragem, né? Quando você vai tendo conhecimento, você vai saber que esse caminhão não pode passar em tal estrada, em tal rodovia, em tal BR, por conta de alguma restrição, dependendo do tipo de veículo, que eu também já vou abordar sobre isso, né? Mas essa é uma ferramenta básica que você pode utilizar, que é gratuita e muito boa. Outra ferramenta que eu utilizo bastante, até para a questão de cálculo de pedágio, tudo isso, chama-se Rotas Brasil. É uma ferramenta gratuita também, que na verdade ela tem a versão paga e a versão gratuita. Eu utilizo a versão gratuita, Rotas Brasil. Aqui eu já tenho salvo aqui no histórico, que é essa ferramenta, Rotas Brasil. Aqui o legal é que ele te dá a opção do veículo, né? Que eu vou explicar mais um pouquinho para frente. Então você vai colocar lá o caminhão, o tanto de eixos, que eu também vou explicar sobre isso, e aí você vai utilizar para saber qual é a distância ou custo de pedágio que esse veículo vai gastar. Então, saindo de Passo Fundo, né, Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo. São Paulo, capital, né? Aqui ele vai jogar a rota, né, que esse veículo pode fazer sem restrições, enfim, né? Aqui a gente está utilizando um exemplo com 6 eixos o veículo, né? Então aqui ele já joga a rota que ele vai fazer. Pode haver alguma rota que não pegue pedágio, então isso a gente tem, como eu disse, tem que ter pelo menos um conhecimento básico geográfico, ou até conversando com o próprio motorista que já tem um conhecimento mais aprofundado, né, na questão de viagens, tá ok? Então essa é a parte de mapas que também entra no assunto do agenciamento de cargas. Com o tempo a gente vai aprofundando, com as dúvidas de vocês, a gente vai aprofundando dúvidas ou sugestões sobre alguma coisa que você quer escutar aqui. Então é muito importante, né, a gente ir debatendo isso durante os vídeos que a gente for jogando aqui no canal, tá ok? Vamos voltar aqui agora um pouquinho. Não esquece de se inscrever aqui, né? Escreve. Isso aqui não está escrito ali porque é uma imagem. Né? Não é capaz que eu não vou estar inscrito no meu próprio canal. Como eu estava falando, é muito importante ter um pouquinho de conhecimento geográfico, né? Saber mais ou menos o tipo de veículo, o tipo de mercadoria que você vai trabalhar. Hoje eu trabalho com 80, 90, vamos falar 80% das cargas que a gente trabalha é voltada ao grão, né? O que seria o grão? Soja, trigo, milho, né? A gente trabalha com cargas de fertilizantes também, né? Então é mais no ramo agropecuário, agrícola, né? Mais no ramo agrícola. Agropecuário não, porque daí mexia com os animais. Mas agropecuário porque envolve o milho, que é destinado às fábricas para insumos animais, enfim, né? Mas é muito importante você definir também que tipo de carga que você vai se dar melhor, né? Hoje tem uma infinidade de cargas para carregar tudo o que é transportado, né? Cargas secas, por exemplo, mercadorias de empresa para entregas, que é feito com caminhões menores, desde essas mercadorias até mercadorias como a gente falou, a matéria-prima, milho, trigo, o adubo, o fertilizante, que é levado para algumas empresas como depósito, ou até mesmo diretamente no produtor, né? Na roça ali, entendeu? É muito importante você ter um pouquinho de conhecimento também sobre os veículos, que eu vou abordar isso utilizando também ali o Google, para vocês entenderem que em tudo que você tiver dúvida, você pode pesquisar, tá ok? Então falamos dos mapas, para você ter um pouquinho de noção geográfica, dependendo do local que você vai estar. E agora a gente vai falar um pouquinho dos veículos e das cargas, né? O que é carga seca, o que é grão, o que é isso, o que é aquilo, a gente vai, com o decorrer dos vídeos, vocês vão pegando, né? Às vezes tem algumas gírias que a gente utiliza, que a gente fala alguns jargões aí que vocês não vão entender, mas vocês podem também comentar, deixar ali, que a gente vai respondendo e vai tirando essas dúvidas. Às vezes a gente fala, é uma coisa natural, vocês daqui a pouco não entendem, mas podem tirar as dúvidas nos comentários, tá ok? Vamos lá? Então a gente vai para voltar aqui para o nosso amigo Google. Nosso amigo google.com.br. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, carga seca.
Carga seca é toda carga que a gente pode transportar. Não vou falar muito termo técnico para vocês não se perderem, principalmente para quem está começando. Mas vamos supor que eu tenha uma carga de paletes ou produtos alimentícios, né? Eu posso transportar esses produtos com um caminhão baú. O que é um caminhão baú? Se você digitar já vai sair. Esses veículos são caminhões fechados, né? Caminhões tipo que nem mudança, enfim. Existem alguns caminhões desses baús frigoríficos. Opa, vamos nas imagens. Que são esses que possuem refrigeração interna, né? Geralmente são esses que transportam laticínios, produtos congelados, como carne, enfim, e dentre outros muitos produtos. Outro tipo de caminhão que é usado em cargas secas são os caminhões grade baixa, né? Que daqui a pouco você pode transportar uma carga de leite paletizado, né? Caminhões grade baixa. Se você clicar, você vai ver que é uma carroceria aberta, né? Aí podem transportar frutas, alimentos não perecíveis, ferro, arame, enfim, uma possibilidade de coisa. É assim, ó, é uma questão de análise de carga. Não é isso que o tempo tu vai pegar, eu não preciso entrar em, como eu disse, em termos técnicos. Mas isso seria um caminhão grade baixa, né? É um caminhão ali que se limita àquela altura, como vocês podem perceber aqui, a altura da tampa, né? Então, claro que se você jogar aqui toneladas de grãos a granel, né? Sabe que isso aqui vai transbordar e vai cair, então tu não carrega muito peso. Então isso aqui por isso é voltado para cargas secas, certo? Cargas volumosas, enfim. Eu não vou, como eu disse, não vou entrar em termos técnicos. Outro caminhão que eu utilizo bastante no nosso ramo, que é no ramo agrícola, é o caminhão graneleiro. Vocês vão perceber que ele tem a tampa um pouco mais alta, são tampas altas, né? Esses são os caminhões graneleiros, a carroceria graneleira. Ou seja, tu consegue carregar grão, né? Consegue carregar cargas a granel, entendeu? Ou bag, enfim, sem o perigo dessas cargas saírem fora da carroceria, tá? Eu tô falando realmente, pessoal, com um termo bem simples para quem tá começando e entendendo, tá? A gente não tá aqui para ser mais inteligente que ninguém, tá? Uma coisa que difere bastante que a gente fala é o número de eixos, né? Vocês perceberam que quando a gente entra no Rotas Brasil aqui, que você clica no caminhãozinho, tem ali, ó, 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos, 7 eixos, 8 eixos. Ou enfim, vai até 10 eixos. Hoje, não sei se existe caminhões com mais que isso, mas acredito que sim. Mas são cargas totalmente que a gente não trabalha, né? Particularmente eu não trabalho. Né? O máximo que eu trabalho são 9 eixos, certo? Se a gente for olhar e pesquisar no Google, a gente vai ver que existe eixos de veículos, caminhões, vamos colocar aqui uma pesquisa básica, né? Ó, aqui ele já joga uma tabelinha, eixo simples, eixo duplo, eixo... Não se apeguem muito ao termo técnico no começo, vocês vão ficar perdidos, né? E claro, se caso você quiser se aprofundar, mas como eu disse, a nossa intenção é iniciar, né? Quando eu iniciei nessa área, eu não sabia muita coisa. Eu aprendi a contar o número de eixos, mas não sabia o que era uma LS, um bitrem, um 9 eixo curto, um 9 eixo, enfim. Mas tu tendo uma noção básica, vocês aprendem fácil, tá ok? Aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, esse veículo, né? Esse veículo é um bitrem. Por quê? Porque ele tem 2 carretas, certo? Beleza. Mas existem veículos que não são bitrem, são rodotrem. E são 2 carretas, entendeu? Só que são 2 carretas mais compridas. Daqui a pouco tem uma gaiota, que a gente chama, ou existem outros termos, que é um terceiro reboquezinho um pouco mais curto atrás. Mas geralmente tem o rodotrem curto, que ele na verdade é o mesmo número de carretas. O que muda são o número de eixos, né? A gente conta os números de eixo pelo eixo que se passa entre uma roda e outra, ou seja,
Esse caminhão bitrem, por exemplo, ele tem um eixo, dois eixos, três eixos, quatro eixos, cinco eixos, seis eixos, sete eixos, oito eixos, nove eixos. Então, desculpa, eu errei. Na verdade, isso é um caminhão nove eixos, entendeu? Esse é um rodotrem nove eixos curto, tá? Ele parece um bitrem. Vamos achar um bitrem aqui agora para vocês verem. 2, 4, 6, 7. Aqui está um bitrem. Como que eu sei que isso é um bitrem? São duas carretas, o cavalo, tração mecânica. Eu não sei qual é o termo utilizado no seu estado, ou enfim, aonde você mora. Mas isso aqui é um cavalo, né? Aqui, né, no terceiro ponto, vai engatar dessas carretas. Número de eixos. Um eixo, né? Eu não estou contando o número de rodas, tá? Lembre-se bem disso. Não é o número de rodas, é o número de eixos. Porque daqui a pouco é um caminhão traçado, ele vai ter mais rodas. Mas aqui a gente vai contar o número de eixos. Um eixo, dois eixos, três eixos, quatro eixos, cinco eixos, seis eixos, sete eixos. Então esse é um bitrem graneleiro, sete eixos. Tá ok? Ah, Pedro, mas o que muda isso? Muda a quantidade do peso que esse veículo é permitido carregar, né? Lembrando que pela lei tem uma tolerância de volume que pode ser carregado peso. Em algumas rodovias, veículos têm restrições de peso para rodar. Alguma rota que o veículo vai fazer, ele não pode rodar. Em alguns casos, os veículos chegam até um ponto, desengatam uma carroceria para poder seguir viagem com a outra. Hoje no Brasil, a grande limitação muitas vezes é em feriados ou em locais onde não pode rodar nove eixos, enfim, um pouco mais de peso, tá ok? São em alguns trechos, né? Eu não sei me aprofundar com vocês agora, não preciso fazer isso agora, mas isso aí a gente vai abordar mais pra frente, tá? Como disse o intuito aqui é início mesmo. Não fiquem preocupados, isso é uma coisa que vocês vão aprender. Por exemplo, esse é um bitrem graneleiro 7 eixos, certo? Existe um veículo parecido, que seria um bitrem graneleiro. Opa, desculpa, digitei errado. Bitrem Meu Deus, hoje eu tô caçamba 7 eixos. Vou facilitar aqui. Olha aqui, ó. Vamos pegar o conjunto completo, né? O caminhão completo aqui. Por exemplo, esse aqui é um veículo caçamba diferente. Vamos pegar aqui também para vocês entenderem. Bitrem graneleiro. Imagens. Vamos pegar aqui uma imagem boa para vocês olharem. Que não fique aqui. Vamos pegar essa imagem. Olha a diferença. Esse é um veículo caçamba, né? Básico. Toda caçamba ela é basculante. O que é uma caçamba basculante, né? É a mesma coisa, é um pleonasmo. Toda caçamba ela é basculante, ou seja, ela não tem escoamento por tampas. Aqui no caso, vamos supor, se o cara chega lá para descarregar o milho, abre as tampas aqui laterais, certo? E o milho sai por baixo ali, tá? Esse veículo, ele levanta, ele bascula a carga. Algumas são laterais e outras são traseiras, ou seja, se erguer, desce tudo lá por trás, ou se levantar, desce tudo na lateral, tá? Então essa é a diferença basicamente no graneleiro, né? Caçamba, entendeu? Que é a basculante, que levanta, e o graneleiro, que é esse que abre a tampa. Existe uma preferência? Não, não existe uma preferência. Alguns lugares não aceitam o veículo X ou Y, ou dependendo do tipo de carga, né? Vamos supor, um graneleiro, muitas vezes não carrega alguns tipos de farelo, porque não tem como bascular aquele farelo, entendeu? Ou esse farelo é muito fácil de se perder, né? De dar alguma quebra, que é quando tu perde um pouco de mercadoria na rodagem, levando em consideração as nossas belíssimas estradas que temos hoje no país. Já a caçamba ela é mais fechadinha, ela é mais difícil de dar perca. É uma caçamba que é utilizada para levar calcário, cargas, insumos a granéis um pouco mais finos, vamos dizer assim, né? Um termo menos técnico. Ou seja, se esse caminhão for para um local agrícola onde não tem uma moega ou
a moega é onde descarrega o caminhão ali no silo, que ajuda, facilita puxar esse grão, a gente não vai conseguir descarregar. Então a gente tem que mandar uma caçamba. Lembrando que isso é casos e casos, tá? Mas aqui o intuito é vocês conhecerem um pouco sobre os veículos, tá? Cavalo e carreta, né? Cavalo é o veículo que puxa, né? Tração, como estiver ali no documento, tração, trator, cavalo, trator ou enfim, né? Mas esse aqui, o termo utilizado é cavalo, né? As carretas são os reboques, né? Se for uma, por exemplo, se a gente pegar aqui digital, carreta LS, né? Carreta LS, ela é uma só. Por exemplo, a gente vai pegar aqui o caso de uma carreta LS. Pode verificar que ele diminui o número de eixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eixos. Entendeu? Então vocês vão ver que diminui o número de eixos, certo? Quando é bitrem, são 2 carretas e você vai contar o número de eixos. Atente-se sempre, por exemplo, a carreta. A carreta são 3 eixos, certo? Quando a gente coloca no conjunto, né? Por exemplo, essa carreta aqui, 3, 6, 7. Essa é uma carreta quarto eixo, né? O que acontece? Essa carreta ela tem um eixo a mais, ela se torna um pouquinho mais comprida. São diversos tipos de veículos. Eu vou fazer depois um vídeo bem detalhado, explicadinho, editado, para vocês entenderem, desde um truque, bitruque, carreta LS, carreta LS quarto eixo, bitrem, caçamba. Vou fazer um vídeo detalhadinho, mas é só para dar um início nessa nossa explicação, certo? Então, a gente entendeu o que é um cavalo, o que é uma carreta, como definir o número de eixos, certo? Que tipo de mercadoria? Vamos supor, eu tenho uma mercadoria que é milho a granel, ou seja, eu vou levar isso numa carreta graneleira. Eu tenho uma carga de leite paletizado, leite UHT, aquele de caixinha, né, que vai para os mercados. Esse leite tem que ir para um depósito do mercado. Eu posso utilizar um caminhão grade baixa, dependendo da especificação que o cliente quiser também. Eu quero que esse leite seja transportado em um veículo fechado, então nós vamos utilizar um caminhão baú. O que vai mudar? O volume. Dependendo do volume, vai ser um truque, um toco, enfim. Dependendo do volume da carga, se aumenta o tamanho do caminhão, o tamanho da carroceria, que é onde a gente vai utilizar isso aí. Tá ok? Pessoal, por hoje eu queria só falar um pouquinho de localidade geográfica para vocês entenderem, né? Um pouquinho sobre os veículos, entendeu? Para vocês já irem se familiarizando e também falar um pouco dessa pesquisa. Como eu disse, é muito fácil. Tudo você vai encontrar no Google. Não tem erro. Procurou no Google é batata, tá? É o que eu sempre digo. O melhor amigo do homem deixou de ser o cachorro e virou o Google, tá? O Google é o pai dos burros, vamos dizer assim, tá ok? Pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo. A gente pretende ir se aperfeiçoando nessa questão de falar aqui, de passar as informações. Eu não faço nada roteirizado ainda, pretendo fazer, me organizar com isso. Peço novamente, se inscrevam no canal, deixa o like, que é muito importante para esse vídeo ir subindo e atingindo pessoas que também daqui a pouco serve como um pontapé. A pessoa nem sabe que existe esse tipo de profissão, né? E vai pegar algum conhecimento. Para você que já tem um conhecimento mais técnico, espero que vocês acompanhem também, para daqui a pouco tirar alguma informação pequena, né? A gente está sempre aprendendo. Então tira uma informação pequena para você que está começando, para te instigar, que essa é uma área que precisa-se de profissionais, necessita-se de profissionais, tá? Existem inúmeras de pessoas trabalhando, mas profissionais mesmo são poucos, tá? Com o tempo a gente vai aprofundar mais, como eu vivo falando aqui nos vídeos, a gente vai aprofundar, mas são os primeiros vídeos, a gente está começando o canal há pouco. Então vocês vão entender mais parte de técnica, sistema, tudo. Mas vamos devagar, vamos devagar. O intuito meu, quando eu abri o canal, quando eu comecei, é falar desde o começo, desde a minha caminhada. Quando eu comecei, eu não sabia nada do que significava. Comecei assim, ó, de soco. Simplesmente precisava trabalhar, surgiu essa oportunidade, eu agarrei e hoje, graças a Deus, vivo disso. Vivo disso e vivo bem, graças a Deus, que a gente está vendo que é uma crise muito grande no país. Então, o Brasil é um país muito bom para a gente poder arrumar novas profissões, arrumar novos negócios, novos empreendimentos,
Eu sei que muita gente está passando fase difícil, principalmente na categoria que nos afeta bastante, que é o motorista. A gente tenta ajudar ao máximo, porque realmente é uma categoria que está sendo muito prejudicada. Com isso prejudica um pouco o nosso trabalho, a nossa dinâmica de trabalho, né? Isso afeta a gente também, mas a gente busca sempre positividade. Vai dar tudo certo, a gente vai se ajudar, a gente vai sair disso. Então é muito importante que pessoas conheçam esse ramo, queiram aprender, queiram iniciar. E o joinha de vocês ajuda bastante, o comentário de vocês e a sugestão. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. A gente vai seguir se aperfeiçoando. Eu, por exemplo, tenho que me aperfeiçoar com esses vídeos, mas espero que vocês tenham gostado. A gente vai melhorando pouco a pouco, vocês vão aprendendo um pouco mais e eu vou aprendendo um pouco mais. Tá ok? Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima.